Semana passada eu ministrei uma pregação, uma mensagem intitulada A Igreja Triunfante. O Senhor colocou no meu coração o desejo de abordar as 7 cartas de Apocalipse, capítulos 2 e 3, extraindo unicamente aquilo que é essencial, sem nenhuma preocupação escatológica, sem nenhuma preocupação de montar nenhum tipo de mapeamento das eras, apontando a época de cada uma das igrejas, os acontecimentos, mas extraindo de cada uma delas aquilo que o próprio Jesus fala a nós como um princípio vital que forma um cristão vencedor. Ao lermos aquelas 7 cartas, nós verificamos que em todas elas há um apelo, há um convite para que nós possamos vencer alguma situação, que nós possamos responder positivamente ao apelo do Senhor em cada uma daquelas cartas, e por isso é dito em cada uma delas sempre ao vencedor. Então, a partir desse princípio de que uma igreja vencedora, uma igreja triunfante, é uma igreja formada por todos aqueles que atenderam a cada um daqueles apelos. E partindo do pressuposto que uma vez que todas as cartas também trazem a seguinte ideia, a seguinte frase, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então todas aquelas cartas são ditas a todas as igrejas e não a uma única e exclusiva igreja no tempo e no espaço. Então nós apresentamos essa ministração domingo passado, mas como o nosso tempo é muito curto, certamente nós tivemos que passar de largo sobre vários aspectos importantes e essenciais das cartas, ou pelo menos nós tivemos que não tivemos condições de fazer uma abordagem mais exaustiva daquilo que é essencial. Daí, coloquei no coração, Deus colocou no meu coração o desejo de transformar a mensagem A Igreja Triunfante numa série em que cada domingo nós falaremos acerca de um princípio, uma carta. Então hoje, por exemplo, nós queremos falar sobre o primeiro princípio de um vencedor. O tema dessa série é Princípios de um Cristão Vencedor. Se você deseja ser um cristão cuja vida seja uma vida vitoriosa, você precisa ouvir essas ministrações. São coisas muito essenciais. O próprio Cristo nos dizendo, princípios de um cristão vencedor. Hoje eu ministro a primeira mensagem, e aí nós vamos, ao longo dos outros domingos, ministrando, talvez não numa sequência ininterrupta, porque eu tenho que descansar, e outros irmãos precisam também de ministrar, mas nós faremos isso talvez em 2 ou 3 lances. Ou seja, 3 blocos sequenciais, ou quem sabe, até mesmo 2 blocos sequenciais. Tudo vai depender do andamento da coisa. Tá bom? Então começaremos hoje princípios de um cristão vencedor. E antes de entrarmos propriamente no primeiro fundamento que iremos tratar hoje, eu quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Basta o versículo 1. Abra sua Bíblia. Diz assim o texto, ó. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Interessante que essa porção do Apocalipse, ela segue ao que está dito no capítulo 13 de Apocalipse. A importância dessa sequência é que no capítulo 13 é apresentada são apresentadas as figuras de 2 bestas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Mas, grosso modo, falando por alto, entenda que a besta que emerge do mar é uma figura, a besta é um animal indescritível, é um animal que não pertence a nenhuma categoria específica dos animais. Pra vocês terem uma ideia, é dito que essa besta tinha características de urso, de leopardo, de leão, de modo então que essa besta, ela representa, quando vista à luz
de Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, ela representa o ego do homem no seu último estágio, no seu pleno amadurecimento, em plena apostasia.